Então, pessoal, deu uns cortes, a gente teve problema hoje na nossa live, conseguimos fazer aí alguns minutos, teve atraso, delay, né? O Marcos está num local que não é bom a internet, a gente está longe um do outro, então não está ficando muito legal essa nossa tentativa. Independente disso, a gente fez essa gravação agora, né? Acabamos gravando o que a gente achou que estivesse online e estamos publicando agora nesse momento. Então vamos lá, a gente vai só finalizar a leitura, né? Eu vou passar agora o vídeo que ficou gravado e depois eu vou continuar lá na frente com a leitura das frases aqui. Vamos lá. Infelizmente, a gente falou pra caramba aqui sem gravar, né? Deixa eu ler a próxima aqui, ó. Eu sou a palavra. Isso quer dizer o sentido mais absoluto e interno possível da própria palavra, da própria realidade. Todas as palavras são recursivas, em voltar-se para o sentido de si mesmas. Então, quando a gente começa a explicar a palavra, igual você deu o exemplo lá do amor, né? Ah, o amor é o carinho, é não sei o quê. Essas palavras, elas são o quê? Eu estou usando ela para representar o amor. O amor é o quê? É o carinho é o amor. Então eu vou sempre as palavras, por mais profundas e detalhadas que elas sejam, elas estão tentando sempre mostrar a mesma coisa. Elas querem voltar na essência do sentido delas. Elas estão Ok. tentando resgatar o próprio sentido, entendeu? Então podemos abrir um parênteses para a pergunta da Cristiane. Ela pergunta o seguinte: quando vocês falam da forma de amor, acho que eu citei, né, o amor do outro e tudo mais, Uhum. seria o amor implícito? O amor implícito é aquele que A não está sub... explícito, né? Então seria um amor que subentendido. não pode ser notado, ou então que é subentendido, né? Mas aí seria o quê? Qual que seria seria um amor que não é expressável, assim, eu não consigo Não, manifestar ele com nenhum movimento, seria isso? não, Será? eu entendi o que ela falou, mas não é o que nós quisemos Ah, dizer, não. O que nós estávamos falando era do amor explícito mesmo, das expressões de amor. sim, é. Eu até citei as linguagens, né? Quando você tem uma Uhum. observação das linguagens do amor, é porque ele não é implícito, ele é explícito mesmo. Ele é uma expressão do que é Isso. amor. O que nós falamos é que a expressão do amor do outro é diferente da minha, quando você caracteriza. Então, não que ela seja diferente, na verdade, a expressão que você observa, olha, mais interessante, né? Em vez de usar a expressão do amor do outro, a expressão do amor que você observa é a expressão que lhe falta do amor Sim. explícito mesmo, do amor explícito mesmo, das atitudes de amor, né? Por Acho que é bem exemplo, por aí. amor altruísmo. Se eu sou capaz de ver num camarada assim, nossa, ele está sendo altruísta, me falta isso. Seria isso, né? Quando nós falamos, é isso aí. Não só, acho que nós podemos estender, falamos do amor, mas nós podemos estender isso para todas as Sim, atitudes que nós criticamos, assim, né? qualquer ação, qualquer Qualquer coisa que a ação que gente você observar e critica, interpretar e falar, pô, não, aquilo ali é você. é, Caramba, é verdade. a pergunta é aquela: por que, que eu faço isso? Por que, que eu Sim. penso assim? O que, que me falta para eu Se entender aquilo isso? se apresenta para mim é porque é importante para eu rever aquilo, né? Eu ver aquele reflexo, olhar para aquela face. Vai parar de expressar Continuando para aqui, ó. você. Vamos lá, deixa eu abrir que eu E também estou essa, acompanhando. essa daqui, Vai acabar o essa meu. daqui. Vai acabar a minha Ah, bateria do celular. do Não do celular celular, o menos mal, computador está né? na tomada e o meu carregador está longe. Tá. Essa aqui vai ser mais polêmica aqui, né? Nem sei se vai, acho que vou pular essa aqui, cara. Peraí. Da Essa tá no papel ou morte. você me Vou pular mandou? ela. Você Não, mandou, eu né? mandei pra você. Mandou, eu lembro dessa. É, Não eu dá acho pra, que não dá não pra é o caso de parafrasear falar e. disso agora, não. Acho que eu não tô pronto pra isso. Vamos passar pra próxima. De repente Tá a gente bom. fala num vídeo futuro aí. É bom que a gente deixa de gostinho pro pessoal aí. O Tem pessoal alguma tem que coisa cobrar, hein? Um vídeo sobre sobre a morte morte. aí, vai dar certo. Que a gente gravou um sobre suicídio, que foi bem, né, Polêmica. complexo. A gente botou lá, porra, 18 anos, não assista, entendeu? Porque realmente é uma coisa difícil de falar. A gente não Esse como, estimulou, não falou nada com relação a isso, mas é complicado, né? É esse como tá sensível, ao é vivo, um deixa. assunto delicado. Você passa da compreensão intelectual para a compreensão através de sensações e emoções, passando pela compreensão intuitiva, interna, até chegar à compreensão absoluta. Então, existe um gradual, né? Aquela ideia de evolução. A evolução não tem a ver com você se tornar um ego melhor, né? É isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o teu nível de compreensão
da verdade absoluta, ele pode aumentar. Você sente que ele vai sendo entendido muito mais próximo do sentido da palavra, do conceito, do que coisas que eu consigo expressar. Por isso que eu começo falando da parte intelectual, que é a coisa bem... Não, qualquer um consegue racionalmente chegar à conclusão Descreve e e tal. tal. Depois eu tenho a compreensão através de sensações e emoções. Que às vezes a gente consegue, numa meditação, ter uma epifania, ou de repente, igual eu contei para você algumas vezes, né? Vou até abrir um parênteses aqui. Eu às vezes volto do trabalho caminhando, né? 1,6 km ali. Aí eu boto um fone de ouvido, vou ouvindo música e fico ali viajando. E às vezes eu tenho as epifanias, aí eu paro de ouvir música e fico mandando áudio pro Marcos. Aí eu mando vários minutos de áudios de ideias que vieram assim para mim. Então, nesse momento que vem, tal, às vezes rola uma emoção, rola sensações que não consigo descrever, não são intelectuais. E aí eu vou mandando os áudios para o Marcos para eu tentar trazer aquele conceito para a intelectualidade, para aquilo poder ser compreendido. Então, por isso que existe a compreensão através de sensações e emoções. E depois, mais a fundo ainda, uma compreensão intuitiva, interna, que aí essa sim não dá para trazer absolutamente nada. Né? E, por fim, a compreensão absoluta, que É aí o simplesmente próprio ser. conceito de trazer se dissolve, não tem o que trazer, para quem trazer, não tem mais nada. Então, a compreensão absoluta seria o estágio final, né, da iluminação. Aí, continuando, a gente nasce que nem sabe, né, nem andar sabe. Todo o processo da vida no sentido de se aprofundar na realidade aparente e se integrar e entregar à dualidade. Então, a gente, por exemplo, tem a minha filha, peguei o bebezinho se arrastando para a vida, sacou? Engatinhando, aprendendo a andar, querendo ter essa curiosidade de aprender o mundo. Mas o que é isso? É a dualidade e tal. Eu saí da não dualidade, estou aqui agora. Como é que funciona isso aqui? Aí você vai ensinando, aí você vai detalhando e vai E vai tirando ele de onde entrando ele não cada deveria vez sair. e vai tirando, cara. Ó, em um certo momento, percebe-se que você estava saindo da luz. Você estava se arrastando, chorando, engatinhando, caminhando e correndo para longe. É, que você segue agora é o caminho errado. Era só ficar lá, parado, se entrega àquela condição. Lá e sair, né? Como diz um vídeo do Nilson lá do Novo Yoga, ele fala que tem um borrão no paraíso. E você começa a ver o que é esse borrão, aí você vai entrando, aí você vai penetrando nisso, aí Quando você você aprende a vê, andar, bota um terno e vai quando você vê aprendendo o os paraíso é um conceitos e borrão. tudo mais. Esse é o Não, problema. Quando em você... meio ao paraíso há um borrão. E o Não, então, aí borrão é você a vai dualidade, e né? você vai se aproximando, se aproximando. Quando você observa, o paraíso se tornou um borrão. Pô, Havia um borrão no interessante, é paraíso. verdade. Havia um borrão no paraíso e você foi Aí se você aproximando continua. dele. Você Caraca, observa, interessante. o E aí, paraíso é um borrão. E você não consegue. Só que o aí contrário acabou. do que houve, você não consegue voltar, se aproximar. Ah, você até consegue, né? Aí você começa o caminho de volta. Você começa o Então, caminho de aí volta em relação àquele borrão. nesse vídeo dele, ele fala o seguinte, que ele estava ali no borrão e tal, investigando, detalhando, achando que parece ser alguém que vivencia e tal, e de repente ele se lembrou que ele só estava observando um borrão, e aí ele perde de novo os conceitos, os contornos, as formas, e ele está no paraíso. E aí ele fala assim, mas tem um borrão ali, sabe? E ele esquece que tinha borrão, porque quem tem mente para pensar que tem uma coisa e lembra e tal é a É só dualidade. dual. Precisa ter um cérebro para lembrar. É só dual, cara. Então, você acaba esquecendo e vê um borrão e começa a investigar e entra De de novo no novo. borrão. Né? E pela cultura védica lá, são 4 bilhões de anos a cada ida e vinda dessa. A cada mergulhinho, A a outra cada vez frase que aqui, você ó. volta pro borrão. É isso aí. Aqui, ó. Se você quiser ter uma experiência nova, você poderia. Mas qual é o fervor, né, com que você quer? Qual a intensidade que Então, o você que quer faz realmente você ter? buscar, você. Exatamente. Essa intensidade vai fazer a realidade se aparecer, se descortinar para você, cara. É que o Por apego à exemplo, olha a dualidade é maior. intensidade de eu ter uma. É, aí tu não vai. Aí tu não vai. Por que que você acorda no outro dia? Porque o sonho é isso. O sonho é você. Não, eu quero tanto isso que eu vou dormir. Eu vou entrego ao ser. E você dorme, você está com sono, você não aguenta mais estar aqui na dualidade. E Você quer olha, sair da dualidade. essa Não, não observação é quero isso, interessante, não né, cara? aguento mais. Eu O, estou can... exausto. Interessante, o né? cansaço te leva exatamente para onde você deveria estar. E lá você consegue descansar, se recuperar, né?
ser dual é E, cansativo, porque você constrói todas as coisas, né? caraca, muito legal, cara. Olha, Isso aí tá mostrando percepção. que a gente vê realismo na coisa, é a energia que eu gasto, que eu me canso, é para poder construir isso. Aí ela Nossa, te interessante, puxa de cara. volta e você vai para onde você. No sono profundo, então, em que não há descrição de nada, aí você tá repousando no self, aí fala, putz, vou ver o borrão de novo. Aí você olha o borrão e Caramba, é mergulha isso de mesmo. novo, E aí você volta revigorado, né? volta Você criou, revigorado para a acabou de criar o dualidade. mundo. O mundo tá fresquinho, eu acabei de criar Fresquinho. aqui, ó, no E é momento que eu cíclico, acordei. né? É cíclico, né? Tanto que nada se cria, tudo se transforma. É a mesma matéria, a mesma construção, o mesmo ser, Sim. o mesmo self. Você, basicamente. É, como é que tá aí? O pessoal tá online aí? Tá dando Cara, tem certo? pouca Alguém gente, teve mas alguma essa pergunta? nossa, essa nossa live não Não, fez isso aí, sucesso, não. só de ter gente, cara, eu tô muito, muito feliz, Ó, assim. vamos Para ver mim é aqui, eu vou abrir sucesso aqui. absoluto, assim. Estamos só com Só de três ter gente que participantes. tá buscando, que tá compartilhando, Só tá temos ótimo. três participantes. O importante é saber se tem pergunta. Se tivesse um só, ia ser mais alguém participando com a gente aqui. A Se não Cristiane tem pergunta, Brito, eu o vou partir para o Domênico e próximo a Érica texto aqui, ó. Santos. Ó, as pessoas usam a palavra amor porque é o sentimento mais sinistro, mais poderoso, mais transformador sobre a própria realidade. Algumas pessoas acham que o ódio também teria esse poder transformador, né? O exemplo de Hitler. Mas o amor reconstrói tudo. Ele vem por cima e refaz a realidade novamente. Então, a gente vê uma prevalência do amor. Eu acho que, eu não posso dizer ao longo da história, né? Porque eu estou falando só da história minha, né? Só desse ponto de percepção que eu estou tendo. Mas o amor, ele impera, cara. Ele é mais persistente, sabe? Por mais que às vezes venha o ódio, o amor ele, porque o ódio tá ligado ao medo, né? O antagonista do amor tem a ver com o medo. Então, o medo é o quê? É eu tentar, nossa, eu tenho medo disso, eu quero a distância disso, me deixa aqui eu tô seguro, aqui eu tô confortável. Então tem toda essa ideia. Deixa eu pegar uma água aqui. Vai comentando aí. Peraí que eu não. Deixa eu ver como é que tá aqui e tal. Temos 4 participantes aqui. Nós comentamos. Hoje falamos bastante de amor, né? Do amor É, que te falta. E acho que você falou que o antagonista do amor era o ódio, não? é o medo, É o medo, né? é Mas o acho que, medo. eu acho que Pelas o avesso do amor não é o medo, né? Nem o ódio, né? O avesso do amor é a indiferença, né? diferenças. É. O Mas mais você está nobre. pensando no amor manifesto, assim, É, no né? amor É manifesto, que porque nós se você falamos hoje. pensar assim, ó, se você tem amor no seu coração, se você é permeado pelo amor, vamos chamar assim, as suas ações, elas é, vão ter a ver com compartilhar, com acolher, com abraçar, com aquela questão que você falou do altruísmo, do carinho e tal. Agora, pensa assim, por que eu não vou agora lá e abraço? Eu não vou lá agora e contribuo e acolho? Porque eu tenho medo. Por que você não acolhe um mendigo na tua casa agora? Eu tenho medo. Não sei se pôr minha filha aqui. De Então, assim, perder o que você tudo vai tem, estar né? ligado ao medo. O medo vai te impedir de fazer as coisas que você faria se você tivesse amor. Você tendo amor, você vai, pô, não, eu vou pra África, eu vou ajudar e tal. Por que tu não vai agora, você? Não, porque eu tenho que ver como é que eu vou ficar lá e minha família aqui. Então, assim, você vai ter medo de sair da sua zona de Você conforto, vai ter do apego seu àquilo que você status tem, quo. àquilo que você construiu, né? Ou isso. Eu É acho que o medo e o apego, né? Apego, eu acho que é porque você está levando para outro lado, né? Eu estou querendo dizer do amor e medo. Quando você fala de apego, os dois podem ter apego. Você pode ter apego ao sim, amor e apego ao medo. sim. Porque eu acho que a coisa, né? O Brahman, ele não é Ele nem amor, nem nem medo, nem nada, não ódio, tem nem. Então sentimento. ele não é dualidade nem não dualidade, é exatamente. Mas acho que Então eu acho que quando. quando se trata do avesso do amor, acho que você pode esperar. Hoje nós concluímos uma coisa interessante. Falamos sobre o amor mesmo e sobre as expressões do amor, né? Quando você observa uma expressão diferente da sua, é porque te falta aquela. Olha que coisa interessante. O amor ele vai ser agregado de vários sentimentos e de várias atitudes e de várias expressões. A indiferença ela é o avesso porque ela é simplesmente a ausência de qualquer expressão. Não tem ação, não tem linguagem, não tem expressão, ela é ausência.
O ódio não é ausência, o ódio Mas, ele ainda é mas essa expresso. indiferença, mas essa indiferença é neutra, cara. Se eu estivesse falando do medo agora, vamos falar só do medo, não sei o que, é isso, te impede, não sei o que, você quer subjugar o próximo, você tem medo dele passar por cima. Enfim, se a gente estivesse falando do medo de toda forma aqui, você também ia ser capaz de falar que o oposto ao medo é a indiferença. Porque o Porque cara não tem medo, ele é corajoso, ele é ausência. indiferente. Então, a indiferença tem a ver com a neutralidade, com a equanimidade, que tem a ver com uma verdade absoluta. Então, a indiferença é porque, não no sentido depreciativo da palavra, mas no sentido de neutralidade, É de que é você difícil ver dar, as coisas é como elas difícil são. Não, dar uma não, conotação positiva pá, para indiferença. eu nem me envolvo tanto com amor, eu nem não me envolvo, eu não me entrego, mas eu É tido também como não deixo de me frieza, entregar. né? Então, tu fica na neutralidade, indiferente. Assim, igual tem uma frase do Vivekananda, eu acho que ele fala assim, que você não pode, você tem que ser feliz, assim, alegre, demonstrar alegria, mas não pode ser em exagero também, porque senão você vai ser um bobo da coisa, eu não sei. Mas é mais ou menos isso. Você tem que ter a indiferença, mas não pode extremar ela e falar, não tô nem aí. Porque a gente sempre joga a indiferença pro cara que não tá nem aí, pro mais necessitado, vamos dizer assim. Né? Mas a indiferença que eu quero dizer é aquela da neutralidade, de eu olhar sem me apegar, sem gerar sentimento, sem gerar emoção. Será que Então, por isso seria que, indiferença ou em contrário ao imparcialidade? amor, você vai ter indiferença. Ah, parcial é que não tem julgamento, né? O juiz deve ser imparcial, então ele não vai colocar algum tipo de percepção particular dele e tal. Então, acho que é Que mais é ou menos impossível esse para qualquer sentido. ser Não sei se humano, tem né? a ver com o que a gente é, porque sempre vai ter a visão dele, a criação dele. Nenhuma máquina, eu acho que seria imparcial, porque ela ia ter traços do criador, né? A linha de programação que ele ia colocar ali, ela ia ter algum tipo de. Ah, não, mas ela aprende desde pequenininha a máquina. Beleza, então ela ia pegar algum tipo de percepção que ela está vendo. Ah, aquilo ali, eu vou copiar aquele procedimento. Ela copia o procedimento, então é de alguém. Então ela Alguém nunca criou a vai ter regra, a alguém criou a autenticidade regra para a dela, assim máquina como a porque alguém gente. achou que era importante. Alguém criou as regras de comportamento daquela máquina, daquela inteligência artificial, Sim, baseado nas suas regras de comportamento social. Então, exatamente. nada é imparcial, né? Incrível, né? Nada. Nem a Mas máquina é imparcial. a gente consegue buscar essa imparcialidade Está próximo, né? O mais que vem próximo do possível. desapego, que vem da neutralidade, exatamente. Mas é difícil porque às vezes quando vier uma boa notícia, tu vai ficar feliz, cara. E às vezes A tu vai ficar reação é muito natural. feliz. Então isso aí A reação é não, natural, né? não deveria acontecer, porque da mesma forma que veio, vai. Então você vai ficar comemorando, não sei o quê, igual o cara ali, ganhei na Mega Sena, não sei o quê, e mataram o cara. Então é complicado. Ó, outra frase. Eu Eu tô- estava chegando, aí eu mudo um pouco o foco. Eu estava chegando, achando que tinha um lugar na minha cozinha, né? Um lugar no WhatsApp, ou eu beber água era como se fosse um lugar, né? Uma percepção. Então eu percebi que era tudo o mesmo lugar. E que lugar é esse? A mente. Então diferentes representações e dimensões da mesma coisa. Então a mente ela é uma coisa só. Vamos chamar a mente de consciência, com aquele pano de fundo. As experiências se pintam nesse pano de fundo. Você vê que a substância de que é feita as experiências, a minha cozinha, o WhatsApp, essa conversa, elas são experiências feitas de uma substância que é a consciência, com C maiúsculo, que é o pano de fundo, a tela, né, que a gente já falou algumas vezes. Então, tudo é feito desse mesmo material. Só que é difícil a gente sacar isso, porque a gente fica muito envolvido, às vezes não só com o que você está fazendo, mas como outros pensamentos. Às vezes está lá bebendo água e está pensando na morte da bezerra, está fazendo, está cozinhando e está viajando. Então, assim, as pessoas se dedicam muito pouco, se entregam muito pouco àquilo que é, Ao aquilo que presente. está acontecendo naquele Que é a presente. única coisa que ela tem, Se na ele fizer verdade. isso, exatamente. Se ele fizer isso, aí ele vai sentir a presença, o que é. E é só isso, é tão simples assim, a gente dá uma complicada. Não, mas olha, o cara tem que fazer um monte de coisa para ele ter a percepção, conhecimento. Não, cara. É a coisa menos. Tem que desfazer as coisas. É a coisa mais simples possível. Com o Eu, menor gasto de energia possível, né? eu tenho uma frase que eu falo, né? Que quando você está num lugar e pensando em outra coisa qualquer, você está abrindo mão de tudo por nada, literalmente. Porque o que está no passado ou no futuro é nada. E o que está no presente é tudo. Se você está aqui, está trocando por algo que está, você está trocando tudo por absolutamente nada. É uma troca, e é uma troca que a maioria de nós fazemos, né, cara?
O presente é tudo, É cara. tudo. E você troca isso Interessante, é tudo isso por mesmo. nada, porque passado e futuro não são nada, cara. Simplesmente não É, existe. Não há passado. Ah, tá. Não, só tá na sua cabeça, não há. Ah, não, tem as pessoas que conviveram comigo, então. As pessoas que fazem parte do seu sonho compartilham contigo daquela história que você criou. Ela existe? Não, só na sua mente. Não existe no aqu- tempo e espaço, não Aquelas tem. pessoas que aparecem ali é a sua mente funcionando, Elas né? compartilham da mesma lógica que você. Ah, mas elas também viram, Uhum. então. Assim como o cara que briga com você no sonho também viu. Essa noite eu sonhei que estava pescando em alto mar. Tava eu, o barco, os funcionários do barco, o peixe, o amigo Todo mundo meu, tava o anzol ficou no olho do peixe. Cara, eu fiquei impressionado com o nível de detalhe do sonho. Eu peguei o peixe e quando eu fui tirar o anzol do peixe, o anzol estava na região do olho do peixe. E aí eu tive uma É que às dificuldade para vezes ele tirar do passa. olho, no detalhe, cara. Aí o Caraca. peixe, eu segurei o Aham. peixe para tirar a foto e eu sem querer tirei uma parte da sua pele, assim, né? Eu falei, nossa, o peixe sofreu, tadinho do peixe. Vamos tirar o anzol do peixe, vamos soltar o peixe. E eu com aquela dó, porque o peixe ficou boiando assim, né? Falei, será que ele tá vivo? Aí no Aham. final o peixe estava vivo, nadou e foi embora. É praticamente o final do meu sonho. Caramba. Mas com riqueza de detalhe, de vento, de insolação, de bolhazinhas do deslocar do ar, o peso do peixe, a linha, o Olha só, molinete, cara. tudo. Cada micro história que a gente conta é toda a história. Veja esse É, exemplo que você falou. O peixe estava lá, no mar. E de repente ele foi retirado do mar. E tem sofrimento. toda a E a história dele. pele. E não sei o quê. E aí ele passou e de repente ele volta. É a nossa história, cara. Olha só que interessante isso. Todas as pequenas micro-histórias são toda a história. Né? Aquilo do fractal, né? O pequenininho, aí o grande, aí vai e tudo. Eu vou depois... tem uns vídeos também que eu falo de fractal e tal. É mais ou menos isso. Tudo, por mais que você entre e tal, é uma cópia do que você estava vendo antes, que no final todo era a mesma coisa do pequenininho. É isso aí. Toda a história pequenininha é a repetição da história o tempo inteiro, né? Vamos para a próxima frase aqui, ó. Daqui a pouco eu não consigo mais ler as frases, que eu tô sem celular. Daqui a pouco apagou. Como assim? Que frases? Não, as que estão no WhatsApp. Ah, tá. Não é, eu vou te mandar, eu tô Não, mas não com adianta mandar, porque texto de meu vez em... celular vai apagar. Tá acabando a bateria. Ah, entendi, entendi. Então ali, ó, quando você grita algo para o mundo inteiro ouvir, você sabe no fundo que não há ninguém para ouvir, só você mesmo. E em atos desesperados, você vai gritando cada vez mais alto, mas não vai adiantar. Então, você, voltando para si mesmo, é possível finalmente ouvir o que você mesmo quis dizer, aquilo que você Sussurro. estava gritando, mas sem palavras. O próprio sentido é exclusivamente seu. Você só precisa estar confortável consigo mesmo e com seu próprio sentido. Ninguém mais precisa. Não importa ninguém mais. Se você estiver confortável com o seu sentido, com aquilo que você está tentando expressar, já basta, já é suficiente. Em algum momento, você percebe que é suficiente. Entende que tudo que procurava ou tentava expressar só é importante para você mesmo. Não há ninguém lá fora verdadeiramente interessado. E aí, essa questão da pessoa interessada, né? Os interesses das pessoas são retroalimentados pelos assuntos e explicações dos outros. Ela já tem o interesse dela. E aí, quando ela está fomentando aquela direção, ou torcendo, ou concordando com aquilo, aquilo é para retroalimentar a percepção dela inicial. Então, ela está do lado de pessoas que pensam como ela para que aquilo se some ao pensamento dela. Ela está direcionando a realidade dela para aquilo que ela está apegada. Então, você vê assim, pô, aquele cara está prestando atenção no outro. Não, ele está alimentando aquele conceito que o outro está explicando, porque aquele conceito é o que ele defende. Então, quando você aqui, ó, o exemplo, quando você percebe que aquilo que você tenta expressar, aquilo que você tenta colocar para fora, é o conceito, é o sentido que já está em você. Tu quer botar para fora e não tem ninguém lá que vai ouvir, porque tá cada um querendo retroalimentar o próprio conceito. Assim como você que está gritando, tentando retroalimentar o teu conceito. Então, o que tem que fazer? Fica no conceito, fica em si mesmo. Aí, finalizando, os interesses das pessoas são retroalimentados pelos assuntos e explicações dos outros. Não há nada que realmente possa significar alguma coisa absoluta e sincera que não si mesmo para si mesmo. Só o que você produz para você mesmo
pode ser verdadeiramente sincero e absoluto. O que o outro disser vai ter um fundo de interesse dele. Sim. Ele fala, não, eu tô falando isso porque eu concordo com o cara. Pô, quando eu falar, ele vai gostar, vai me acrescentar outra informação. Essa informação eu vou retroalimentar o conceito e eu fico preso ali. Então, por isso que você tem que permanecer no self, abandonar qualquer tipo de conceitualização, busca para fora, entendeu? O êxtase que se tem é exatamente pelo conhecimento, pelo acesso, pelo entendimento que se alcança. E a angústia de não poder trazê-lo em sua essência é o que a angústia é o fato de não poder trazê-lo em sua essência. Aí nos felicitamos pelos que são capazes de expressar melhor e nos identificamos e seguimos eles. Então acho que o cenário, né, o retrato do guru, ele surge exatamente dessa nossa ânsia de tentar trazer um conceito que a gente já tem, mas não consegue externar, e a gente vê um cara, puta, esse cara tá me representando, ele tá externando aquilo Por que eu isso que ele queria nos atrai externar. tanto, Ele né? tá falando comigo. A gente Aí a falou, né, gente que a segue gente o é cara, atraído por o aquilo que cara é o parece com a guru. gente. E a gente. Então vamos complementar com aquela outra frase. A gente é atraído com o que parece com a gente e a gente identifica ou critica aquilo que a gente não tem na Aquilo que gente. nos falta, é. É isso? É isso aí que nós falamos aí, né? Aí, Tá nos trechos anteriores aí, é só um fechamento. uhum. Última frase aqui, na verdade, é quase que uma poesia aqui, né? Do que foges? Do que foges? Corre desesperado pela casa. Às vezes se esgueira em um cômodo, se sente seguro por um tempo. Na primeira oportunidade, sai e vai para outro, que lhe pareça ser mais confortável. Nunca se conforta realmente, não por muito tempo. Do que foges? Estás sozinho, aí, é seguro, perfeitamente confortável. Por que não te entregas a isso ou àquilo? Estás tão preso assim à sua rotina e a seu status quo? Todas as portas estão abertas. Experimente. Despertar é conhecer-se como o próprio Deus. Foi legal, né? Acho que hoje vai ser o dia de fechar com chave de ouro. Não tenho o que dizer. Então tá fechado. Mais uma vez, pessoal, obrigado lá nas lives. A gente não conseguiu fechar lá naquela gravação, mas a gente está fechando nessa aí que vai vir logo na sequência. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço, um bom domingo, boa semana a todos aí. Obrigado pela força, pessoal.